Olá, bem-vindo, e obrigado por ouvir nossos podcasts. Episódio 3 da série sobre inteligência e comportamento. Título: Sono, alimentação, água e as habilidades mentais e potencial intelectual de inteligência. Autores: Wagner Pereira e Ana Carvalho. Podcast adaptado de artigo de nossa autoria, registrado e publicado em nosso site em janeiro de 2017 e atualizado em dezembro de 2022. Lido por voz artificial de alta qualidade. Parte 1. Perda de sono, noites mal dormidas, cansaço mental e a inteligência, potencial intelectual, habilidades mentais. Sono muito leve, noites mal dormidas, demasiada perda de sono, dormir muito pouco, principalmente forçado através do uso de estimulantes e energéticos naturais ou sintéticos, refrigerantes e outros produtos com ações estimulantes, geram cansaço, preguiça, mental e consequentemente grandes prejuízos para a inteligência, potencial intelectual, cognição, criatividade e inventividade, processamento, análise, raciocínio, memorização e outros processos mentais. Dormir frequentemente em horários irregulares, muito variados também não é bom. Muitas pessoas por necessidade, ou até desnecessariamente, dormem na maioria das vezes em horários diferentes, e isso também é prejudicial. A coisa piora bastante quando se mistura as duas coisas, quando se dorme pouco e em horários muito variados. Esta soma gera enorme relativo cansaço mental, na realidade reflete e prejudica a saúde em um todo. Ao dormir, na grande maioria das vezes disciplinadamente, em um determinado horário e uma determinada quantidade de horas por noite e dia, mesmo que poucas, como 6 horas por exemplo, o corpo e a mente se acostumam, e após algum tempo, meses, passará a se sentir mais descansado e satisfeito do que na maioria das vezes que dormir em horários variados. O ideal mesmo, mas difícil para a grande maioria, seria que nos alimentássemos, dormíssemos, trabalhássemos, praticássemos esportes e estudássemos basicamente sempre nos mesmos determinados horários, sem nenhuma ou com pouca variação de tempo e quantidade, pois alguns sistemas de nosso corpo gostam disso, de algumas rotinas. Eles foram desenvolvidos, projetados para trabalhar em ritmos, ciclos, assim como a Terra, a Lua, o Sol, enfim, como diversos outros sistemas. Portanto, para ter melhor desempenho, principalmente intelectual ou mental, procure disciplinar da melhor forma possível seus horários, quantidade e qualidade, principalmente de sono e de alimentação. Com bons hábitos especialmente alimentares, esportivos, mentais e quanto ao sono, certamente o cansaço mental diminuirá expressivamente ou até se extinguirá completamente, e o indivíduo se concentrará muito melhor, terá melhor assimilação e processamento das informações. Rapidamente, sem muitos detalhes, saiba que exercícios físicos costumam estimular o cérebro por algum tempo, especialmente devido à oxigenação do cérebro, e mais tarde gera cansaço, sono. Mas tudo isso é relativo, depende da quantidade e do tipo dos exercícios. Portanto, deve evitar se exercitar, assim como comer ou beber coisas que possuam efeito estimulante, relativamente próximo da hora de dormir. Infelizmente, a grande maioria dos estudantes cometem muitos erros, principalmente durante o período de estudos, preparação para exames, concursos, Enem, Enseja, vestibulares e outros, em relação a descanso mental, estudos, aprendizado, acúmulo de conhecimentos e desenvolvimento de habilidades. Uso de energético estimulantes de forma entre aspas, errada, abusiva e principalmente sem alimentação adequada e sem o necessário descanso para o cérebro se recompor, pode gerar sérios efeitos colaterais, danos temporários e até permanentes referente ao aprendizado, a curto prazo, após efeito, e a longo, após alguns anos. Para aproveitar melhor os prós e minimizar os efeitos colaterais negativos, danos gerados pelos estimulantes naturais ou sintéticos, veja o nosso material sobre os estimulantes energéticos naturais e sintéticos artificiais da série Inteligência, Sabedoria e Desenvolvimento de Habilidades em nosso site. O cansaço mental gerado devido a sono irregular gera significante perda de foco, concentração, criatividade, desempenho e, em casos mais sérios, a mente pode ficar completamente vazia, o famoso branco. Por outro ângulo, o cérebro bem descansado, após horas suficientes de descanso, aprende muito mais rapidamente e possui muito mais facilidade para criar, inventar e solucionar problemas. Para o cérebro, processamento, assimilação, aprendizado e ou desenvolvimento de habilidades, vale mais algumas poucas horas de estudo, trabalho muito bem focado, concentrado, fazendo uso de técnicas de estudo e ou treinamento eficientes, do que várias horas cansado, sem foco real e sem boa estratégia de aprendizado e ou de treinamento. Cada um tem seus hábitos, alguns se sentem completamente descansados com disciplinadas 6 horas média de sono diário por noite, outros com 10. Tudo depende do perfil e necessidades de cada um. Pessoas com bons hábitos alimentares e esportivos necessitam entre 6 e 8 horas de sono diárias bem disciplinadas e bem dormidas. Isso é suficiente para manter uma mente ativa e produtiva durante várias horas. Para obter bons resultados, deve observar, analisar, conhecer e trabalhar, moldar seu biorritmo, ritmo biológico, atividades mentais, físicas, alimentação, descanso e outros. Após alguns meses de hábitos quanto aos fatores citados, descanso, dormir, atividades físicas e mentais, e alimentação, sem grandes mudanças, o organismo e o cérebro se acostumam e passam a trabalhar bem melhor. Parte 2. Os alimentos e as habilidades mentais, inteligência, potencial intelectual.
Por falta de recursos, especialmente financeiros, por falta de tempo ou simplesmente por ignorância, desconhecimento, a maioria não utiliza a alimentação para aumentar seu potencial, especialmente intelectual. Existem alimentos que, se utilizados de forma adequada, ampliam significativamente nosso potencial em relação ao aprendizado, desenvolvimento de habilidades e aplicação prática. Obviamente que também existem os que exercem efeito contrário, ou seja, os que diminuem nosso desempenho físico e mental por algumas horas. Além disso, tudo depende também de combinações que podem ampliar ou reduzir ainda mais nossa dinâmica, potencial. Algumas combinações de alimentos podem potencializar, neutralizar ou mesmo equilibrar os efeitos uns dos outros. Quanto à potencialização, a combinação e ingestão de alguns alimentos e ou bebidas que possuem efeitos estimulantes podem elevar mais que o necessário a dinâmica, dificultando a concentração. E obviamente a combinação de alimentos e ou bebidas que possuam efeito calmante pode reduzir muito a dinâmica, causando moleza e até sono. Mas lembre-se que isso é relativo, depende do que ingeriu mais, substâncias estimulantes ou calmantes. Saiba que alguns alimentos possuem mais, e outros relativamente menos substâncias estimulantes, ou calmantes. Portanto, para fazer efeito perceptivo, é necessário ingerir uma relativa grande quantidade do que tem poucas, e obviamente, relativa pouca, do que tem muitas das substâncias estimulantes ou calmantes. Remédios também podem acalmar e dar sono ou estimular e tirar o sono, pois muitos têm substâncias estimulantes, e outros calmantes. Alguns geram efeitos relativamente expressivos, por isso até tem algumas recomendações nas bulas. Pessoas que não estão acostumadas, não fazem uso frequente de estimulantes como café, guaraná, ou outros naturais ou sintéticos, são mais sensíveis que pessoas que fazem uso frequente, ou seja, uma relativa pequena quantidade, já é suficiente para alterar a dinâmica deste, enquanto para o que já está acostumado a substâncias energéticas, é necessária uma dose relativamente maior. Dependendo da frequência e quantidade que se toma por dia, se perde a sensibilidade ao longo de alguns anos, requerendo assim doses maiores das substâncias para fazer efeito perceptivo. Por este motivo algumas pessoas não percebem os efeitos de alimento, e alguns até dizem, em mim isso não faz efeito. Não é fácil, mas por estes e outros motivos, o ideal seria conhecer o potencial energético de pelo menos alguns alimentos, frutas, legumes básicos que consome mais frequentemente. Uma forma para conhecer é pesquisando se o alimento é estimulante ou calmante. Outra forma é ser observador, mas isso requer um pouco de autoconhecimento. Se comer algo diferente, após uma hora aproximadamente, observe se está mais ou menos dinâmico que o normal. O resultado pode ser indício de que aquele alimento é mais estimulante ou calmante. Leva algum tempo para se ter experiência quanto a este método. O ideal é somar os dois, pesquisar e passar a observar os resultados. Para quem tem condições, pode consultar um experiente e honesto nutricionista quanto ao assunto. Se não todos, quase todos os alimentos de origem animal ou vegetal têm algum efeito estimulante ou calmante, mesmo que mínimo. De alguma forma, aumenta ou reduz nosso potencial durante algum tempo, algumas horas, pois possui substâncias estimulantes ou desestimulantes, relaxantes, calmantes. Alguns têm efeitos quase que imediatos, outros, efeitos mais retardados, assim como a duração e intensidade. Alguns alimentos, ervas, chás e temperos, têm efeitos expressivos, nítidos, facilmente percebidos por quem tem autoconhecimento, se observa, já outros, os efeitos são muito sutis, difíceis de serem percebidos até por quem tem excelente percepção e autoconhecimento. Em alguns indivíduos os efeitos são mais duradouros que em outros, devido à sensibilidade, combinação com outros alimentos, como já foi dito, nível de energia, vigor, cansaço naquele período, e outros fatores. Além disso, alguns alimentos, bebidas, chás, sucos e temperos em um primeiro momento geram uma reação, e depois, o inverso. Em outras palavras, para ficar mais claro, existem os que em um dado momento geram uma reação a efeito, e depois, o efeito contrário, ou seja, pode em um momento, elevar significativamente nossa dinâmica, nosso potencial geral, cognição, criatividade, nos deixar mental, sensorial e fisicamente mais ágeis, habilidosos, aumentar a percepção, assimilação, absorção, processamento e armazenamento, memorização de informações. E como efeito colateral, após passar sua ação, deixam a pessoa sem dinâmica, desestimulada e até mesmo depressiva, na mesma ou em maior proporção que os benefícios gerados. Em muitos casos, para passar a depressão é necessário ingerir alimentos que sejam estimulantes. Da mesma forma, existem os alimentos que podem nos deixar lerdos, mentalmente preguiçosos e nos dar muito sono. Ironicamente, muitos dos alimentos que pouco após sua ingestão geram relaxamento, preguiça mental e até dão sono, são grandes aliados de nossa inteligência se consumidos de forma adequada, no momento oportuno, para diminuir nossa adrenalina, dormir bem e com isso descansar o cérebro, que após uma boa noite de sono, trabalha de forma mais eficiente, e tudo fica mais claro, fácil de entender. Assim como quanto ao sono, alimentação não é quantidade, mas sim qualidade e rotina. Para melhores resultados quanto ao aprendizado e desenvolvimento de habilidades, em conjunto com descanso adequado, o ideal é se alimentar sempre que possível em um determinado horário, e uma quantidade que realmente satisfaça suas necessidades. Reforçando o que já foi dito anteriormente, em outras palavras, dormir e se alimentar em horários e quantidade muito variáveis é um grande inimigo para nossa saúde, e também do nosso cérebro e capacidade cognitiva.
Nosso corpo e cérebro trabalham com ciclos, e quando respeitados estes ciclos da melhor maneira possível, os benefícios são relativamente melhores. Para a maioria das pessoas, os alimentos relaxantes mentais, que geram preguiça mental, agem normalmente de forma subconscientemente naqueles que não são observadores, e, consequentemente, não vinculam os efeitos ligados à alimentação, e nem também de outros fatores, a sua, entre aspas, leseira. Com isso, muitos acabam achando que têm dificuldade em aprender, que não são inteligentes e se escoram no falso conceito de que para ser bom em algo precisa ter dom, talentos especiais, nascer com habilidades requeridas em uma ou mais atividades. Não se engane. Observe sua alimentação e suas reações, pesquise sobre legumes, verduras, cereais, oleaginosas, castanhas, alimentos estimulantes, calmantes e energéticos, e se for o caso, consulte um verdadeiramente bom profissional da nutrição. Lembre-se, muitos profissionais são lixos, um pedaço de papel chamado certificado, na maioria dos casos não vale nada. O realmente importante é o potencial intelectual do profissional e o comprometimento com o objetivo da profissão ou qualidade profissional, e não somente com seus lucros. Parte 3. A água e o potencial intelectual. Assim como o descanso e a alimentação adequada, a hidratação é extremamente importante para o bom desempenho mental, intelectual. Na realidade, sempre ouvimos falar que é importante beber água. Porém esta, entre aspas, conscientização não era, e ainda não é muito convincente para muitos. Com isso muitas pessoas, assim como eu, não têm o hábito de beber água ou outros líquidos e não colhem os benefícios de um organismo bem hidratado. Sem entrar em muitos detalhes, alguns até tomam muito líquido que contém muita água, mas estes também contêm muitas substâncias como açúcares, corantes e outros. Estes líquidos até hidratam o organismo, porém a substituição quase que absoluta da água por eles, a relativo longo prazo, anos, gera alguns problemas sérios de saúde. Apesar de nosso foco ser inteligência, potencial intelectual não poderia deixar de dar alguns detalhes rapidamente sobre a real importância da água no geral. Voltando ao benefício da água em si, fazendo algumas pesquisas descobri que beber água é mais importante do que dizem. Entre os benefícios estão: contribui muito com a inteligência, potencial intelectual, pois quando o cérebro está bem hidratado, ele fica relativamente mais ativo, dinâmico. Hidrata as articulações, o sistema circulatório, enfim, hidrata todo o corpo e contribui retardando doenças que surgem justamente devido a ressecamentos, como o das articulações. O ressecamento das veias e artérias pode levar à pressão alta, portanto tomar líquidos, em especial água, pode retardar este ressecamento e inibir o surgimento de doenças relacionadas ao sistema circulatório. A água contribui com o bom funcionamento dos rins, minimiza a possibilidade de doenças relacionadas a eles. Contribui com a eliminação de toxinas através das necessidades fisiológicas. Ajuda a controlar a temperatura do corpo. De acordo com diversos fatores, contribui também com a manutenção e até redução de peso, segundo especialistas. Por isso o ideal seria malhar repondo a água de acordo com o exigido pelo organismo. Agora que sabemos disso, para concluir, podemos focar na questão da inteligência, potencial intelectual. A água é tão importante para o cérebro, que a desidratação pode afetar negativamente o desempenho cognitivo, incluindo a memória e a concentração. Seguindo esta lógica, e o fato de que bem hidratado o cérebro trabalha melhor, podemos concluir informalmente dizer que, ao contrário do que alguns imaginam, de certa forma, a água é um estimulante relativamente leve. Portanto, alimentação, descanso, prática de exercícios todos o mais regulares e adequados possíveis, juntamente com tomar água regularmente pode elevar expressivamente nosso potencial, especialmente em idade escolar e produtiva. Com isso é possível diminuir expressivamente a necessidade de estimulantes por jovens saudáveis. Lembrando que, sem estar bem alimentado, relativamente descansado, e sem tomar água regularmente, os estimulantes naturais e artificiais conhecidos energéticos são ainda mais prejudiciais e não geram o efeito que muitos esperam. Simplesmente força o organismo. Muitos tomam mais estimulantes que o necessário para trabalhar e ou estudar e com isso desgastam seus organismos desnecessariamente. Em boas condições quanto a descanso, alimentação e hidratação, às vezes, uma pequena dose pode ser suficiente para dar start. Concluindo, aqueles em que a alimentação, hidratação, descanso, prática de exercícios forem o mais adequado possível, o desempenho quanto ao aprendizado e ou trabalho, atuação prática, é relativamente muito superior, comparados com aqueles que se alimentam e hidratam mal, descansam pouco e que são sedentários, não praticam esportes. Se realmente quer ampliar sua inteligência, potencial intelectual, suas habilidades mentais, tente dentro do possível corrigir algumas falhas dentro destes campos. Para finalizar este episódio, gostaria de mais uma vez agradecer por ouvir nossos materiais, e recomendar, se ainda não ouviu, para maior compreensão sobre o tema, ouça os outros desta série. Ouça também outros materiais de nossa autoria. E para ampliar ainda mais seu potencial geral, nos acompanhe em nossas redes sociais. Links na descrição. Um grande abraço e até o próximo. Mensagem para plagiadores. Por vários motivos, todas as obras intelectuais de nossa autoria, incluindo esta, são verdadeiramente registradas. Saiba mais sobre nosso preparo e conhecimento quanto a plágio e roubo intelectual geral em nosso site. Veja também a série de podcasts de nossa autoria sobre este tema.